Fala pessoal, então vamos construir aqui a nossa drawer header, essa seçãozinha aqui que a gente quer construir para finalizarmos a nossa drawer, tá certo? Bom, o que eu fiz aqui pessoal? Eu trouxe as importações, vou deixar um pouquinho aqui para que vocês tenham o vídeo, e já adicionei aqui os componentes que eu vou usar na minha tela, tá certo? O container, uma div icon, ou seja, vai ter um íconezinho aqui do usuário nesse canto, uma div text, vai ter uma palavra, vai ter um bem-vindo aqui, e por enquanto vai ser o e-mail do usuário, que a gente depois tem que ver como pegar os demais dados do usuário, tá certo? A gente tem no user, mas por enquanto ele está com o user apenas da sessão, então ele tem só o e-mail por enquanto, tá certo? Então eu vou ter aqui texto de bem-vindo e um texto com o nome do usuário, tá certo? Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, depois nós vamos construir a nossa view aqui, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos utilizar esses componentes de cima para construir a nossa view, certo? Então vamos lá, vamos utilizar os componentes. Então vamos começar com container, que é um componente que está ali, que é onde nós vamos colocar nossas coisas aqui. Ele deu mau contato ali, ó, e ele perdeu a conexão aqui com o meu empacotador, mas agora voltou aparentemente. Mau contato aqui no meu celular, pessoal. Depois do container eu vou ter uma div icon, tá certo? Depois eu passo de novo ali para que vocês possam ter o código, tá certo, pessoal? E essa div vai ter um ícone. E qual vai ser o ícone? Bom, agora nós temos aqui os nossos icons, né? Vamos botar ele aqui, certo? O nome dele aqui vai ser person outline, correto? Vai ter um size, nós vamos dar um size para ele 40, e ele vai ter uma cor, um color. Então vamos dar um color aqui para ele, trazendo lá de colors, e ele vai ter uma cor white, certo? Então é isso aqui que nós vamos ter no nosso ícone. Então vamos fechar o elemento aqui, e agora vamos ajustar aqui, porque deve estar com 4 espaços ali embaixo de novo. Aqui está sempre 4 espaços, tem que configurar isso na ferramenta, pessoal. Bom, coloquei a div, então o íconezinho que vai aparecer aqui, agora o outro lado aqui eu vou trabalhar, a outra div. Então vamos lá. Vai ser a div text, certo? Bom, vai ter o texto aqui de bem-vindo, ok? Então aqui nós vamos escrever bem-vindo. E uma vírgulazinha, né? E aí depois desse texto nós vamos ter um outro texto que é para aparecer o nome do usuário. Mas nós vamos começar com o valor que nós temos, que é o e-mail, tá certo? Então aqui vai ser user, ou seja, se tiver um valor, ele vai receber user.name. Se não, ele vai receber um texto em branco. É isso que vai acontecer aqui, pessoal. Tá certo? De onde vem esse user? Vem do nosso contest. Então o que eu vou fazer agora aqui no componente, vou dar uma arredada aqui, é trazer esse user do nosso contest, do nosso provedor de conteúdo. Então aqui const, vou criar, e agora a operação de destructing no contest que eu vou trazer. Então, como é que eu trago um contest? É use contest. É um hookzinho que eu estou usando aqui, tá certo? E aqui dentro dos parênteses, no argumento, eu digo qual que é o contest que eu vou trazer. Eu já coloquei as importações aqui em cima. Então, é o único contest que a gente tem, apesar de eu já ter criado o arquivo Firebase Provider aqui, que depois nós vamos ver se nós vamos manter esse nome, se nós vamos explodir isso aqui pelo nome das features do nosso aplicativo. Por enquanto, deixamos ele aqui, deixa ele quieto ali. Então, esse é o contest que nós vamos trazer aqui. Então, do contest, eu trouxe o user. Poxa, eu tenho isso lá no meu contest? Tenho sim, pessoal. Vou fechar esse app.js aqui. E vou fechar esse app stack, que a gente não precisa mais. Tenho sim, querem ver? Vou dar um Ctrl aqui, ó, e vou lá no meu Alt User Provider. O que eu estou exportando aqui no Valley? Estou exportando o user e estou exportando o set user. E esse user eu trouxe aqui, ó, aqui em routes, ó.
eu estou dando um set user com o usuário que autenticou a sessão que eu recebi aqui nesse listener. Quando ele autentica na sessão, eu recebo o usuário aqui, certo? E estou salvando ele aonde? No meu contest, estou usando o contest aqui, correto? Depois eu estou resgatando ele aqui na minha drawer header, certo? Como é que eu resgato ele? Simplesmente eu chamo useContest, digo de qual contest que eu estou tirando e quem que eu quero de lá. Como aqui é um destruct, eu nem trouxe o set, tá certo, pessoal? Eu trouxe só o user. É o que eu trouxe de lá. E aí depois aqui eu testo se ele tem um valor, eu boto o name. Na verdade aqui a gente vai ter que trocar para e-mail, né, pessoal? Só porque ele está vindo por enquanto com e-mail. Depois a gente volta aqui, dá manutenção e muda para name aqui de novo, que vai ser o objeto que vem lá do nó user, ou dos nós users lá. Vamos passar o slint. Vamos salvar. Obviamente não interferiu em nada aqui. Como ele caiu fora, não sei se ele está funcionando. Qualquer coisa eu carrego de novo o aplicativo aqui. Tá beleza? Só vou deixar aqui para vocês um tempinho o que eu coloquei. Então vocês podem parar o vídeo e construir os componentes. Aqui está o componente container, tá certo? Aqui está o div icon, como é que eu estilizei. Vamos dar um enter aqui. Aqui está a div test, certo? Vocês podem parar o vídeo e podem copiar o código. E aqui está o test welcome e aqui está o test username, que por enquanto vai ser o e-mail do usuário. Beleza, pessoal? Bom, o que está nos faltando agora? Vocês viram que eu dei aqui refresh e não apareceu ali, né? Então eu perdi essa conexão. Então vou parar esse empacotador, vou carregar de novo e vamos para o teste para ver se esse drawer header aqui vai funcionar ou não vai funcionar. Vou deixar ele carregar aqui e já volto, pessoal. Então eu carreguei o aplicativo aqui, pessoal. Está carregado, e vejam que já está aparecendo a header aqui em cima. Ficou longo, né? Esse nome aqui ficou um pouquinho apertadinha aqui a nossa header aqui. A gente tem que aumentar esse tamanho aqui. Bom, por que apareceu aqui, pessoal? Não foi porque eu vim aqui e construir isso tudo que eu acabei de mostrar no vídeo. Eu tenho que construir a drawer header, eu tenho que construir o componente, mas depois o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir aqui e adicionar na seção header a minha drawer header, tá certo? Tem que adicionar, e obviamente eu tenho que ter a importação aqui, ó, drawer header, eu tenho a importação, tá certo, pessoal? Tem duas importações aqui que a gente ainda não usou, né? Nessa custom drawer content aqui, tá certo? Bom, vamos precisar dela? Não vamos precisar, né, pessoal? Por quê? Porque a gente já tem o usuário aqui que está na seção, né? Mas eu acho que aqui, quando a gente quiser sair no futuro, nós vamos precisar. Então, eu vou deixar as importações ali. No futuro, quando a gente precisar acertar ou sair, elas já vão estar ali em cima para nós. Então, repetindo o que eu fiz, pessoal. Eu criei um componente chamado drawer header. Ok? Esse componentezinho aqui, que está aqui em cima. Então, esse componente que eu criei aqui, drawer header, eu usei esses componentes para view, container, div icon, div test, test welcome, test username. E aí eu, com o container e cada uma das divs, eu coloquei o íconezinho aqui à esquerda e eu coloquei à direita. Os textos, tá certo? Por isso que eu preciso das divs, né? Porque aqui ele está renderizando de um jeito e aqui está renderizando de outro jeito. Bom, por que ficou apertadinho aqui, né, pessoal? Porque aqui eu devo estar usando aqui, ó, os flex, né? Flex 1, flex 6, olha só. Então, se eu diminuir aqui, obviamente uma vai aumentar, a outra vai diminuir, olha só, já está aumentando lá, ó. Então, eu posso botar 4 aqui, e ela vai ficar, o header vai ficar cada vez maior, ó. Beleza, pessoal? Então, é aqui que eu defini que altura vai ter. Isso aqui é proporcional que eu estou colocando esses valores aqui, beleza? Então, nesse vídeo era isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como é que eu monto essa seção aqui da nossa drawer. Inclusive, eu queria mostrar para vocês como é que eu adiciono algum valor aqui a partir do meu contest. Notem que eu estou usando o user que está no meu contest. Por enquanto, o user que está no contest, ele não tem um nome, porque eu não trouxe lá do nó users do Firestore, eu trouxe do serviço de autenticação. Então, o que eu tenho lá, por enquanto, é só o e-mail. Então, eu botei o e-mail aqui só para mostrar para vocês
que está funcionando a minha loja, o meu provider de user aqui. Beleza, pessoal? Queria mostrar para vocês que isso aqui, que eu fiz aqui, está funcionando. E onde que eu pego o valor de fato? Eu estou pegando o valor de fato aqui em routes. Ó. Eu estou usando aquele provider, tá certo? E aqui eu estou dando um set user. Então eu tenho o set user aqui dentro do provider, estou guardando dentro desse state. Então eu estou guardando nesse componente, no state desse componente, e depois nesse componente aqui, eu acesso o meu contest e pego o valor que está lá no state. Beleza? Então estou usando o state, né, pessoal? Só que passando por um provider. Até o próximo vídeo, pessoal.